Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à videoaula 7 da disciplina de Lógica. Eu sou o Júlio, no caso, muitos de vocês vão me conhecer. Sou professor regente da disciplina. O professor Eduardo pediu para, no caso, dar uma aula, no caso duas, para vocês de Lógica Informal. E eu vou dividir a aula em duas partes, essa primeira aula, né? Uma que eu tenho por objetivo explicar algumas definições básicas para vocês a respeito da lógica informal, uma distinção entre lógica informal e lógica formal. E na segunda parte da videoaula eu vou trazer para vocês uma leitura comentada do texto do Leon Groch, de lógica informal. Eu vou disponibilizar os dois textos, né? A primeira parte dessa definição essas noções básicas de lógica informal, eu vou utilizar o texto Elementos de Lógica do professor Eduardo, do Matheus Rui, e um texto do Desidério Murcho, que eu vou disponibilizar também no nosso ambiente. A primeira parte está dividida entre a diferença entre lógica formal e informal, definição de argumento na lógica informal, na lógica formal, problemas com a definição de argumento da lógica formal, complementaridade da definição de argumento da lógica formal, definição de bom argumento, falácia informal, definição de argumentos falaciosos e, por último, diferença entre argumentos dedutivos e argumentos não dedutivos. Passando a primeira parte, fazer essa primeira distinção a respeito do que é a lógica informal e a lógica formal. A lógica formal, basicamente o que vocês estudaram até agora, né, ela se concentra nos aspectos lógicos, né, da argumentação que são dependentes exclusivamente da forma lógica. A lógica informal é exatamente o contrário, né? Então, os aspectos lógicos da argumentação, eles não são exclusivos da forma lógica, né? Então já existe essa diferença básica entre lógica formal e lógica informal, né? Aspectos lógicos aqui, eles estão diretamente relacionados com validade e força argumentativa. Então, temos que fazer uma distinção entre aspectos lógicos, né, e, por exemplo, aspectos psicológicos, históricos, sociais, etc. Então, dentro dessa primeira distinção, se vocês recordarem um pouco no início da disciplina de lógica, vocês estudaram o que é um argumento e a validade do argumento, né? Ou melhor, a distinção entre validade e solidez ou correção do argumento, né? Basicamente, a definição de argumento era dada pelas relações entre premissas e conclusão. As premissas implicam, logicamente, a conclusão, ou a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Essa era a definição de argumento de uma visão da lógica formal. E a correção ou solidez do argumento, ele era remontado por uma pressuposição dos aspectos metafísicos ou extralógicos dos conteúdos das sentenças ou proposições, como vocês quiserem. Validade era a relação entre premissas e conclusão, e a solidez é a verdade das premissas, né? Verdade que, no caso, é pressuposta, né, pela lógica formal. Ou seja, as premissas e a conclusão não precisam ser verdadeiras de fato, né? É somente uma proposição dos valores de verdade das sentenças da sentença e da proposição, né? Dito isso, os lógicos informais, no início do trabalho, que é um tanto novo, né, essa visão sobre a lógica, né, eles começaram a ver que existe um problema
na definição de argumento da lógica formal. No caso, para os lógicos informais, né, que estudam a lógica informal, a definição de argumento ela é incompleta para o lógico informal, né? A definição de argumento da lógica formal. Basicamente, essa noção de argumento da lógica formal está diretamente, ou está identificada, como eu ressaltei para vocês anteriormente, a uma noção de derivabilidade ou uma noção de consequência formal. No caso, a consequência ou derivabilidade de premissas em relação à conclusão. Esse ponto, né, da definição do argumento, ele deixa para os lógicos informais, né, ele deixa muitos argumentos de fora. Esse tipo de definição de argumento, que está identificada a derivabilidade das premissas em relação à consequência, ou a consequência formal, ele só está relacionado, ou então ele só se encaixa, né, com determinados tipos de argumentos, a saber, argumentos dedutivos formais, vamos chamar assim. Modus ponens é um deles. Um exemplo do modus ponens é: se a neve é branca, então o carvão é preto, a neve é branca, o carvão é preto. Isso é um tipo de argumento dedutivo formal. A definição de argumento na lógica formal se casa muito bem com esses tipos de argumento, né? Esses tipos de argumentos dedutivos formais. Mas ela não consegue se adequar bem a outros tipos de argumentos. Por exemplo, argumentos não dedutivos ou argumentos dedutivos inválidos. Lembre-se, o modus ponens é um padrão de raciocínio, né? É o que chamam de lei de inferência, é um padrão de inferência, né? Então ele é válido. Ele é válido, não importa o conteúdo que você coloque, a forma é válida. Mas existem formas que não são válidas. Por exemplo, e eu vou explicar na próxima aula para vocês, argumentos, falácias formais, né? Que eu vou explicar na segunda aula para vocês a respeito de falácias formais e informais. Por exemplo, existe uma falácia formal chamada negação do antecedente. Eu vou, no decorrer da explicação, eu vou colocar uma negação do antecedente para vocês compreenderem o que é esse tipo de argumento. Mas o problema para a gente aqui é que o tipo de definição da lógica formal não contempla ou exclui determinados tipos de argumentos que são considerados argumentos. Por exemplo, um argumento dedutivo inválido, como a negação do antecedente, ou um tipo de argumento não dedutivo. E, no caso, na fala comum, né, dentro da linguagem natural, existe uma diversidade de argumentos não dedutivos, né? Vocês podem acompanhar no slide aí, eu vou oferecer 3 argumentos e mostrar que esse tipo de definição da lógica formal de argumento não é completa. 1. Se a vida faz sentido, Deus existe. A vida não faz sentido, premissa 2. Conclusão, Deus não existe. Esse tipo de argumento é um argumento dedutivo inválido. A negação do antecedente, conhecido como falácia informal da negação do antecedente. A gente pode observar que esse primeiro argumento não há relação de derivabilidade, porque as premissas elas não implicam a conclusão, e nem a conclusão é uma consequência lógica das premissas, mas é um argumento
mas é um tipo de raciocínio, vamos colocar assim, que é normalmente considerado um argumento. Ninguém vai dizer que essa relação inferencial entre premissas e conclusão não é um tipo de argumento. No 2, vocês podem acompanhar no slide, a neve é branca, primeira premissa, então Deus existe ou não existe. Na verdade, não é uma premissa isso, mas é um tipo de relação entre duas sentenças quaisquer. Esse ponto, essa relação entre sentenças, ele não é um argumento, óbvio, porque não é uma relação entre premissas e conclusão, nem na lógica informal, nem pela definição da lógica informal, mas o estranho é que existe uma relação de derivabilidade entre a sentença a neve é branca e a sentença Deus existe ou não existe. Vocês não estudaram regras de dedução natural e se vocês, no caso, estudarem por fora, vocês vão ver que existe uma regra de dedução natural que permite que de um condicional, de uma disjunção, possa ser ressaltada qualquer tipo de sentença ou proposição. Vocês podem acompanhar no slide aí, o terceiro argumento, é um tipo de argumento indutivo, ou não dedutivo. A primeira premissa é: todos os corvos observados até hoje são pretos. Conclusão: todos os corvos são pretos. O ponto é que não há uma relação de derivabilidade que salta aos olhos quando a gente enxerga, quando a gente vê esse tipo de argumento, porque os argumentos não dedutivos, e vocês já sabem disso, as premissas elas não são necessariamente verdadeiras, ou, em outras palavras, não existe uma relação implicativa necessária entre premissas e conclusão, e sim sempre uma relação lógica contingente ou provável. Então não há derivabilidade, a lógica, o tipo de definição de argumentação da lógica formal não consegue explicar esse tipo de argumento. Ela não se encaixa nesse tipo de argumento porque esse argumento ele não ressalta uma derivabilidade de premissas e conclusão, ou consequência formal entre elas. Mas esse tipo de argumento é um argumento utilizado muito na ciência, na base da ciência, Então, normalmente ele é considerado um argumento. Esse tipo de relação entre premissas e conclusão, dessa base indutiva, com esses termos que ressaltam questões de probabilidade, eles normalmente são considerados argumentos. Então, a lógica, a definição de argumento da lógica formal não consegue abarcar, ou não consegue explicar por que aquelas relações entre premissas e inferências são argumentos de fato, porque ela está totalmente... a definição está totalmente reclusa a um tipo de visão de derivabilidade ou consequência formal. Então, de um ponto de vista lógico-formal, tudo que se pode dizer de um argumento é que ele é formalmente válido ou não, e nada além disso. E é aí que entra, num primeiro momento, os lógicos informais, a preocupação da lógica informal, tentar oferecer uma definição mais abrangente de argumento, algo que na lógica formal não existe. A lógica formal irá ressaltar que a noção de argumento não é definível sem recorrer às pessoas ou outros agentes cognitivos. Então,
Já existe um ponto de diferença, de ruptura, né, ou de completude, como vocês quiserem enxergar a relação entre lógica formal e lógica informal, de completude da definição de argumento da lógica formal. A lógica informal, ela vai ressaltar um ponto que a lógica formal não consegue, que é a questão da argumentação. Ela está diretamente relacionada com os sujeitos epistêmicos. A noção de definição, ou a definição de argumento na lógica formal, ela diz respeito à relação entre premissas e conclusão e deixa de lado a questão dos aspectos cognitivos dos sujeitos. Dentro disso, dentro dessa primeira definição da noção de argumento, ela também oferece uma definição para a noção de um bom argumento. Um bom argumento para a lógica informal, diferente da lógica formal, um bom argumento para a lógica informal é aquele argumento que consegue persuadir racionalmente o sujeito cognitivo, o sujeito epistêmico. Na lógica formal, a definição não consegue abarcar isso, porque a definição ela é estritamente, para ressaltar bons e maus argumentos, na lógica formal ela é estritamente direcionada como eu posso dizer, ela é estritamente direcionada à validade ou invalidade de um argumento. Isso é estritamente formal, isso diz respeito à lógica mesmo. A lógica informal, ela traz essa nova visão, né, ou essa ampliação da definição de argumento e de bom argumento que a lógica formal não tem. Então o ponto da lógica informal para a argumentação ou para a definição de argumento, ela se preocupa com o sujeito epistêmico, né, ou ela traz o sujeito epistêmico para a definição, e de boa argumentação ela traz o ponto da persuasão racional dos sujeitos cognitivos, algo que a definição de boa argumentação e de argumento da lógica formal não traz, porque está reclusa a pontos lógicos, estritamente lógicos. Para entender esse ponto, eu trago para vocês dois argumentos que vocês podem acompanhar no slide a respeito de petições de princípio. O argumento 1 P1, a neve é branca, e a conclusão, a neve é branca. Argumento 2 é também uma petição de princípio, mas um pouco mais complexa. P1, a neve é branca, então o carvão é preto. P2, a neve é branca, conclusão, o carvão é preto. O interessante, dentro desses dois argumentos que cometem petições de princípio, é que o segundo argumento, o argumento 2, ele é um argumento de padrão inferencial modus ponens. A lógica formal está falando que esse argumento ele é um bom argumento. Isso é interessante. Ela está falando que é um bom argumento. A relação entre premissas implica na conclusão, e a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Ele é válido. Esse argumento é válido. E se utilizarmos o aspecto metafísico, né, que a lógica formal traz, pressupondo os valores de verdade dessas sentenças, temos que também eles são sólidos. Ambos os argumentos, tanto o argumento 1 quanto o argumento 2. Então, eles são válidos, tanto o argumento 1 quanto o argumento 2, e são sólidos. Esse é o ponto mais interessante da lógica informal, né? Mas eles são bons argumentos? Dentro da questão de persuasão racional de um sujeito epistêmico, cognitivo, a grande maioria das pessoas diria não. Por quê? Ele é um tipo de argumento circular. Ele traz, ou ele
tenta provar a conclusão com a própria conclusão. A neve é branca, premissa 1, conclusão, a neve é branca. O ponto aqui é que, de acordo com os lógicos informais, você não pode, de jeito maneira, restringir, ou melhor, a noção, a definição de argumento e de bom argumento, ela não pode ser restrita somente à noção de argumento e de bom argumento da lógica formal. Ela é um tipo, a noção de argumento e de boa argumentação da lógica formal é um tipo de definição necessária, mas não é suficiente. É isso que os lógicos informais estão trazendo. Os argumentos 1 e 2 não possuem força persuasiva em relação aos sujeitos cognitivos. Uma argumentação circular é um tipo de falácia, né? E a gente vai ver melhor na segunda aula. Uma argumentação circular é uma forma de raciocinar extremamente pobre e está fundamentada em uma consistência paradigmática. A argumentação circular, ela viola uma regra central da boa argumentação. No caso, a saber, as premissas têm de ser mais plausíveis do que a conclusão. Um argumento com relevantes petições de princípio pressupõe o que está pondo à prova, como eu disse anteriormente. Então, já fechamos essa relação, né, ou melhor, essa tentativa de completude da noção de argumento e de boa argumentação que a lógica informal tenta trazer. Lembrem-se, a definição de argumentação, boa argumentação da lógica formal, ela é necessária, mas não é suficiente. Ao mesmo tempo que existe esse problema, né, e a lógica informal vê essa brecha, né, ou essa necessidade de completar a noção de argumento e de boa argumentação, a lógica formal não consegue explicar a noção de falácia também. Por que ela não consegue explicar a noção de falácia, né? Vocês podem perguntar. Basicamente, porque não existe na lógica formal a possibilidade de eu distinguir um argumento falacioso de um argumento não falacioso. O ponto da lógica formal não conseguir distinguir esses argumentos falaciosos de argumentos não falaciosos é porque a noção de boa argumentação, né, ela está diretamente relacionada com a derivabilidade ou a consequência formal. Já a lógica formal consegue distinguir isso porque a lógica formal, na noção de bom argumento, né, de boa argumentação, ela traz esse aspecto, né, de persuasão racional do sujeito cognitivo. Esse é o principal motivo para que haja essa diferença entre lógica formal e lógica informal, no que diz respeito à possibilidade de distinguir argumentos falaciosos de não falaciosos. Agora, vamos passar para a questão, ou para a definição, na lógica formal, mais precisamente, do que é uma falácia, né? A falácia, na lógica formal, como anteriormente ressaltado, ela só pode estar relacionada com a forma do argumento. Ou melhor, ela só pode estar relacionada com um ponto de validade ou invalidade.
Mas como vimos na predição de princípio, né, com o argumento da predição de princípio, existe um problema em ressaltar que a predição de princípio é um argumento falacioso partindo somente da definição de validade ou invalidade, porque a predição de princípio é um argumento falacioso, como vimos, olhando para essa inconsistência paradigmática que existe, né, nesse tipo de argumentação, mas a lógica formal não consegue estabelecer que ela, partindo somente da definição de validade, que aquele tipo de argumento é um argumento ruim. Por que ele é um argumento válido, partindo da definição de lógica formal? Contudo, a lógica informal ela consegue distinguir, porque a lógica informal consegue estabelecer o que é um mau argumento e o que é um bom argumento. Recorrendo de novo aos slides, temos o argumento 4 e 5. O argumento 4 ressalta que premissa 1, Platão era grego, conclusão, a neve é branca. Obviamente esse é um tipo de argumento que é um mau argumento, ele é um mau argumento, não existe relação entre premissa e conclusão, e além de ser um mau argumento, ele tem uma aparência de mau argumento, ou, colocado em outros termos, esse tipo de argumento não convence racionalmente o sujeito cognitivo. Então, ele não é uma falácia, e aí entramos na definição de falácia para a lógica informal. No argumento 5, temos a premissa 1 como ou está muito frio ou está muito calor. Premissa 2, não está muito frio. A conclusão, está muito calor. Isso é uma falácia chamada falso dilema. É uma falácia informal. O ponto aqui é que esse tipo de argumento ele pode enganar o sujeito cognitivo. Em outras palavras, ele pode persuadir racionalmente o sujeito cognitivo. Mas isso é um tipo de persuasão enganosa, ou tentativa de persuasão dentro do movimento dialético enganosa, porque ele é uma falácia. O argumento 4, como vimos, ele não consegue persuadir o sujeito cognitivo racionalmente, e ele tem a aparência, ele é um mau argumento, não tem relação lógica entre premissas e conclusão, e ele não consegue persuadir o sujeito racionalmente. Esse argumento 5, ele pode, vamos colocar assim, enganar o sujeito. Então ele pode ter a aparência de um bom argumento, mas, na verdade, ele é um mau argumento. Essa é a definição de falácia normalmente utilizada. Falácia é diferente de um argumento, de qualquer outro argumento que não é válido, mas não é uma falácia. Essa diferença entre a aparência dele, se ele aparenta ser um bom argumento e um mau argumento, e se ele é de fato um bom argumento e um mau argumento. O argumento 4, com premissa 1, Platão era grego e conclusão, a neve é branca, ele tem uma aparência de mau argumento, e ele é um mau argumento, porque não existe uma relação implicativa entre premissas e conclusão. O argumento 5 premissa 1, ou está muito frio, ou está muito calor. Premissa 2, não está muito frio. E conclusão, está muito calor. Ele tem uma aparência de bom argumento, mas ele não é um bom argumento. Isso é a definição primitiva que vocês vão encontrar na lógica informal do que é uma falácia. Algo que tem uma aparência
de bom argumento, de algo que tem aparência ou que parece persuadir racionalmente ou ser possível, né, persuadir racionalmente um sujeito cognitivo, mas de fato ele não é um bom argumento. Ele tem uma estrutura ruim, ele é uma má argumentação. Então, essa é a definição de falácia na lógica informal. É uma definição primitiva. Óbvio que na lógica informal existem diversos autores que discutem a respeito da adequabilidade da definição de falácia, né? Então, não existe um consenso sobre isso, mas uma definição primitiva de falácia ela tem aparência de uma boa argumentação, mas ela não é uma boa argumentação. O caso do falso dilema, do argumento 5, é que não necessariamente a conclusão seria que está muito calor. Poderia não estar muito frio, estar uma temperatura razoável. Por exemplo, a conclusão poderia ser essa. Para finalizar essa primeira parte, e para finalizar essas noções básicas da lógica informal e lógica formal, né, essa diferença que existe entre essas duas áreas, essas duas sub-áreas da lógica, temos uma distinção entre argumentos. Argumentos podem ser considerados, de maneira geral, dedutivos, formais e semânticos conceituais, e argumentos não dedutivos, que entra uma série de argumentos aí nesse conjunto, né? Argumentos indutivos, argumentos de autoridade, argumentos por analogia, argumentos causais e abduções ou inferência para melhor explicação. Basicamente, o importante para a gente aqui, vocês podem se aprofundar um pouco mais no texto do Desidério a respeito do que são argumentos formais, argumentos conceituais semânticos, argumentos indutivos, argumentos de autoridade, argumentos por analogia, etc. Vocês podem recorrer ao texto do Murcho e se aprofundar mais nisso, né? O que é importante para a gente é as características principais de argumentos dedutivos e argumentos não dedutivos. A primeira, definindo o que são argumentos, ou ressaltando as características de argumentos dedutivos, a validade ela é explicada recorrendo exclusivamente à forma lógica. Basicamente, ela se encontra essa primeira característica se encontra naquela definição que oferecemos no início da aula, né, a respeito de lógica formal e lógica informal. Lógica formal está preocupado com os aspectos lógicos exclusivos à forma lógica na lógica formal, e na lógica informal os aspectos lógicos exclusivos ou relativizados aos pontos informais, né, ou a não formalidade dos argumentos, né, ou externo às formas dos argumentos, né. Então, a primeira característica de argumentos dedutivos é a validade, que é explicada recorrendo exclusivamente à forma lógica. A segunda característica é que a dedução é válida ou não. É o que chamam de validade discreta, validade discreta. O terceiro ponto a respeito de validade é que a validade dos argumentos dedutivos é monotônica. Ou seja, ela não possui graus de força. Não precisa se preocupar a respeito disso. O que é importante é vocês terem em mente que validade para argumentos dedutivos
está reclusa à forma lógica. A relação de implicação de argumentos dedutivos, a implicação entre premissas e conclusão, ela ressalta, né? A implicação em argumentos dedutivos diz respeito à necessidade lógica entre premissas e conclusão. Então é logicamente impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Os argumentos dedutivos, não dedutivos, desculpa, eles têm outras características em relação aos argumentos dedutivos. Primeiro, a respeito da validade. A validade em argumentos dedutivos diz respeito à forma lógica. Está inclusa, está totalmente relacionada à forma lógica, que são da validade em argumentos dedutivos. Em argumentos não dedutivos, a validade não está enfurnada na explicação da forma lógica. Então, não é exclusivo, para a explicação da validade não recorremos exclusivamente à forma lógica, mas algo além disso. Enquanto a validade nos argumentos dedutivos diz respeito a um tipo de validade discreta, que é essa relação entre é válido ou não é válido. Em argumentos não dedutivos existe graus de força, como chamam, né? Então chamam de validade contínua os lógicos, né? No sentido de que o argumento dedutivo pode ser mais ou menos válido. Na argumentos dedutivos é válido ou não é válido. E, diferente ainda a respeito da validade, os argumentos não dedutivos, eles ressaltam um tipo de validade não monotônica. Então, o que seria isso? Para os argumentos dedutivos, existe um certo grau de força lógica, existe uma espécie de diferença de grau de um argumento para o outro. Determinados argumentos dedutivos podem ser mais fortes no sentido de convencer os sujeitos epistêmicos do que outros tipos de argumentos dedutivos e etc. A implicação entre premissas e conclusão nos argumentos dedutivos diz respeito à necessidade lógica entre premissas e conclusão. Existe então, ou é logicamente impossível que premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa dentro de argumentos dedutivos. Agora, argumentos não dedutivos, não existe essa relação de necessidade entre premissas e conclusão. Então é logicamente possível que da verdade das premissas se derive a falsidade da conclusão. É logicamente possível, mas não provável ou improvável. Mas essa relação de necessidade entre premissas e conclusão em argumentos dedutivos não existe. A relação lógica em argumentos dedutivos, não dedutivos, é contingente e não necessária. Claro, argumentos não dedutivos, alguns argumentos não dedutivos, eles não têm uma relação de necessidade, de implicação lógica entre premissa e conclusão, mas ele pode ter um tipo de necessidade metafísica entre os conteúdos das premissas e da conclusão. Mas isso não vem ao caso se aprofundar muito nisso, né? Vocês têm que saber, basicamente, que existem
de características, né, no que diz respeito à validade e à implicação de premissas e conclusão, no que diz respeito a argumentos dedutivos e não dedutivos. Argumentos dedutivos, basicamente, a validade está reclusa à forma lógica, e a relação implicativa entre premissa e conclusão é uma relação necessária. Em argumentos não dedutivos, a validade não diz respeito somente ou exclusivamente à forma lógica, mas há outras características, né? E a relação implicativa entre premissas e conclusão, a relação implicativa ou a relação lógica de premissas e conclusão, não é necessária, mas contingente. É isso que vocês têm que ter em mente, num primeiro momento, para diferenciar argumentos dedutivos de argumentos não dedutivos.